O poder dos oligopólios tem que ser reduzido fortemente porque prestam um serviço público. A informação, a comunicação, ela é essencial para a democracia. Ela é vital, ela é um bem público, ela não é um bem privado. Se eu produzo refrigerantes, você abre uma nova fábrica de refrigerante, não é um bem público. É uma mercadoria comum, em que o mercado decide, o público, os consumidores decidem se eles querem tomar o meu refrigerante, o teu refrigerante ou o dele. A comunicação é um bem público. Ela afeta todo o funcionamento da sociedade. Todo o funcionamento da sociedade. Né? E isso exige, se é um bem público, exige uma regulação pública forte, democrática e jamais em favor dos velhos monopólios, né? Que isso seria andar para trás. Aí o controle da informação, o que mostrar, o que não mostrar por esses oligopólios, você acha que são coordenados ou não necessariamente? Eu tenho, veja só, é uma caixa preta tão fechada que a gente não tem sequer um laudo claro sobre isso, né? Eu tenho a impressão, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço, que os grandes oligopólios, essas plataformas, elas se movem prioritariamente pelo seu interesse comercial, não pelo seu interesse político-ideológico. O seu interesse político-ideológico existe, mas ele é secundário e ele emerge com muita força em determinadas situações. Por exemplo, guerra Rússia-Ucrânia. Como há uma coalizão dos países ocidentais, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, de onde são todas essas plataformas, uma coalizão contra a Rússia, aí todo mundo apoia. Todas as plataformas se alinharam, alterando os algoritmos ou suspendendo canais para impedir qualquer tipo de informação para a Rússia. Em alguns casos, abertamente, houve exclusão de canais pró-Rússia no YouTube. É verdade. Não é? Houve exclusão de perfis pró-Rússia no Facebook, houve exclusão de perfis pró-Rússia em outras plataformas. Então, aí, quando o elemento político-ideológico ganha muita densidade, é decisivo, aí elas interferem claramente. A mesma coisa, embora de uma maneira um pouco mais discreta, acontece agora na questão palestina. É evidente que está se moderando isso, felizmente. Não foi tão grave quanto na guerra Rússia-Ucrânia, na qual se decidiu matar a verdade, né? Os meios de comunicação se alinharam em torno da Ucrânia e fim de papo. Na questão palestina você tem um pouco mais de equilíbrio, mas especialmente no início dessa atual etapa do confronto, houve também ali um evidente desequilíbrio nas plataformas para privilegiar a versão israelense, a versão norte-americana no conflito. Mas dessa vez me parece que teve um contraste absurdo, né? Porque enquanto os caras tinha uma guerra de narrativas nas redes, estava rolando em Londres uma passeata gigantesca. Isso, porque a força social obriga os monopólios ou os oligopólios de comunicação a se comportar de outro jeito. Porque os oligopólios e os monopólios dependem do público. Se o público começa a se comportar massivamente numa direção e você se choca contra esse público, você vai ter problemas comerciais. Aqui no Brasil tem um episódio muito significativo disso. Muito significativo. Em 1984, exatamente há 40 anos, há poucos dias fez 40 anos, começava a campanha das diretas, no dia 25 de janeiro de 1984, aniversário de São Paulo. Uma tremenda manifestação na Praça da Sé, 300 mil pessoas. A Globo não deu a manifestação. Ela simplesmente omitiu sua existência. E isso foi desmoralizando a Globo, virou uma piada. E as manifestações começaram a ocorrer em outras cidades, 300 mil, 400 mil pessoas, 500 mil pessoas. Houve um momento em que a Globo teve que começar a dar as manifestações, porque isso estava afetando a credibilidade do seu jornalismo. Provocou crises internas na emissora, queda de audiência. Começou a haver um movimento entre os espectadores de desprestígio da televisão. Então, os meios de comunicação dependem do público. Quando grandes manifestações acontecem, como estão acontecendo, contra o massacre genocida de Israel sobre a faixa de Gaza, os meios de comunicação têm que se alinhar. Mesmo o caso do New York Times, né? O New York Times estava fazendo uma cobertura muito desequilibrada a favor de Israel. Teve manifestações de jornalistas no saguão do New York Times, jornalistas do próprio New York Times e de outros veículos, exigindo do New York Times uma cobertura equilibrada. E o New York Times veio
mudando sua cobertura. Ainda é uma cobertura mais pró-Estado de Israel, mas passou a ser uma cobertura mais aceitável, porque era uma cobertura antes absolutamente desproporcional.